Steve Jobs alterou para sempre a história da tecnologia e do mundo. E suas criações sempre trouxeram embutida a marca da sua personalidade, até o nome da empresa e o nome da principal linha de computadores. O nome Macintosh foi tirado de uma espécie de maçã, típica do Canadá, que se tornou conhecida e popular nos Estados Unidos a partir da década de 50. Confira agora um resumo da trajetória de Steve Jobs. O falecimento de Steve Jobs fecha um dos capítulos mais interessantes da história da tecnologia. Um capítulo que teve como últimos destaques o lançamento do iPad 2 e do iPhone 4S, que ainda contou com a participação de Jobs em seu desenvolvimento. Mas essa é uma história que começou muito tempo atrás e que foi marcada por altos e baixos, idas e vindas. Steve Jobs foi adotado assim que nasceu. Seu pai biológico é de origem síria, sua mãe é americana, mas ele foi criado pelo casal Paul e Clara Jobs. Ainda jovem, Steve Jobs demonstrou interesse por tecnologia. Seu primeiro emprego foi na HP, mais um estágio que um emprego de verdade. Logo em seguida, ele trabalhou para a Atari, que ganhou o mundo com um dos pioneiros consoles de games de grande sucesso. Mas a vocação de Steve Jobs não estava em áreas técnicas. Na efervescência hippie da Califórnia, Jobs entrou de cabeça na chamada contracultura. Chegou a viajar para a Índia e adotar uma dieta em que só comia maçãs, mais nada. Alguém havia dito que com essa dieta ele não precisaria tomar banho. Talvez daí venha o nome da empresa que surgiria mais tarde. Outra possibilidade para o nome tem a ver com os Beatles. Jobs é fã do grupo e, como o selo que eles criaram também se chamava Apple, a Apple foi fundada por Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Desde o início, a empresa levou a marca de Jobs, criando produtos arrojados como o Apple II, primeiro computador pessoal da história. Mais tarde, viriam outras revoluções, como a criação dos Macs em 1984. Eles foram os primeiros micros a oferecer uma interface gráfica aos usuários. Porém, pouco depois da criação dos Macs, já em 1985, Steve Jobs saiu da Apple depois de se desentender com o presidente da empresa na época. Saiu e criou uma outra empresa de computadores chamada Next. No ano seguinte, em 1986, Steve Jobs comprou a divisão de animação da produtora de George Lucas, o criador de Guerra nas Estrelas. Sob o comando de Jobs, a produtora ganhou outro nome, Pixar, e ganhou fama internacional a partir do blockbuster Toy Story. A Pixar fez tanto sucesso que acabou sendo comprada pela Disney, operação que transformou Steve Jobs no maior acionista individual dos estúdios Disney. Em 1996, Steve Jobs foi chamado de volta à Apple. Na época, a empresa estava à beira da falência. Jobs levou para a empresa boa parte da tecnologia que havia desenvolvido na Next. Essa tecnologia é a base, por exemplo, do Mac OS X, o sistema operacional que controla os Macs até hoje. Para evitar a bancarrota, Jobs chegou a fazer um acordo com Bill Gates e a Microsoft chegou a injetar dinheiro na Apple, além de permitir que os Macs rodassem os programas do pacote Office como o Word. Foi o que bastou. Depois desse período, foi um sucesso atrás do outro, começando pelo iPod, depois o iPhone e mais recentemente o iPad. Produtos que levaram a Apple a se transformar na maior empresa de tecnologia do planeta e a maior em valor de mercado entre todas as empresas. Seria uma história apenas de vitórias, não fosse o drama de um câncer no pâncreas diagnosticado em 2003. A evolução da doença levou Steve Jobs a um transplante de fígado em 2009. Apesar da boa recuperação, em janeiro desse ano ele teve de se afastar novamente por licença médica. Tim Cook, um engenheiro de 50 anos, assumiu o posto como novo presidente da Apple. O iPhone 4S, lançado um dia antes da morte de Steve Jobs, ainda traz sua marca. Entre os recursos do novo telefone, o que mais chamou a atenção foi o assistente pessoal Siri. E foi Steve Jobs quem decidiu pela compra da empresa que desenvolveu a tecnologia um ano e meio atrás. A morte de Jobs representa mais que uma transição. É o fim de um capítulo da história da tecnologia. Um capítulo marcado pela genialidade e ousadia que ajudaram o mundo todo a mergulhar na era digital.